diz para vigiar, para que você não venha cair no laço do inimigo. Glória a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém, presta atenção nesta palavra agora, no versículo 10, se alguém vem ter convosco, se alguém vir bater na sua porta, se alguém vem bater na sua porta, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Se alguém vir até vós e não trazer a doutrina de Cristo, se alguém vir até você e dizer que após a morte acaba tudo, que após a morte você vai descansar, é mentira do diabo, porque não é a doutrina que Jesus ensinou. Jesus pregou muito mais vezes do inferno do que do próprio céu, porque o inferno é lugar de tormento e tormento eterno. Após a morte, se você não se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, após a morte não vai ter descanso. Por isso que Jesus disse: se alguém vem ter convosco, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não a recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem salda tem parte nas suas más obras. Estava no centro esses dias, andando na rua, e alguém veio e disse, alguém estava falando atrás de mim, eu parei e esperei as mulheres virem e disse: como é que é? O que é que vocês estão falando? Ah, tem a fulana lá, está lá no hospital e está a ponto de morrer, está a ponto de descer a sepultura, mas a religião dela não permite doar sangue. Eu disse: como é que é? A religião não permite doar sangue? Não é a doutrina que Cristo pregou. Jesus disse: eu dou a vida pelos meus irmãos. Eu dou a vida. Jesus deu a vida por mim e por você. E Ele diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E o sangue simboliza a vida. O sangue simboliza a vida. A religião é uma causa de grande lucro. Estão pregando um falso evangelho. E eu estou aqui para desmascarar os falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus avisou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse bem claro: cuidado, para que ninguém vos engane. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém vem ter convosco e não trazer a doutrina de Jesus Cristo, sai fora. Se alguém vem bater na sua casa e não traz a doutrina de Jesus, nem o recebais na sua casa. Porque se você receber, você está tendo parte nas suas más obras. Você está sendo cúmplice do pecado, do erro, da mentira. Por isso, vigiai. Como é que eu tenho meu irmão que está ali para morrer e por causa da religião eu não vou doar sangue? Olha só o que a religião faz na vida da pessoa. Proíbe você de dar a vida ao seu próximo. Proíbe você de dar a vida ao seu irmão. É uma religião diabólica, porque não traz a doutrina de Cristo. Jesus disse: se eles virem ter convosco, vocês não recebam em casa, porque se vocês receberem, vocês vão ter parte nas suas más obras. Vocês são cúmplices, vão ser cúmplices do pecado. Teve um colega meu que participou de uma morte.
está preso. Ah, mas eu só estava junto. Cúmplice do erro. Cúmplice. Estava junto. Participou. Está preso. 16 anos de cadeia. Não matei, mas estava junto. Então é a mesma coisa que Jesus está falando. Você está junto, você está participando, você está dando crédito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não a recebais na sua casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Se você saudar, você está tendo parte nas suas más obras. A religião está proibindo de doar sangue. Então, contra a palavra de Deus. A religião está proibindo as pessoas de dar sangue. Aí aquelas pessoas estão lá no centro dizendo: a minha prima está morrendo, está à beira da morte, e precisa de doador de sangue. E ela é compatível com o sangue dela, mas a religião dela não permite que ela doe sangue. Olha o que a religião causa. Olha a gravície que a religião causa. Por isso que Deus não deixou religião. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o único caminho. Nenhuma religião pode salvar você do lago de fogo e enxofre. Nenhuma religião. Quando Noé anunciou o evangelho, chamaram de louco. João foi degolado. Os apóstolos do Senhor Jesus foram mortos. Sabe por quê? Porque pregavam a verdade contra os fariseus. Contra os fariseus, os saduceus. Os apóstolos pregavam ali a verdade por dentro da palavra de Deus. Foram mortos, foram açoitados, foram apedrejados. E Jesus disse: no mundo vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser mortos por causa da verdade. Jesus disse para vigiar. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Aparentemente vem como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8: o evangelho é gratuito, é de graça, não é pago. Para você entrar no céu é de graça, não precisa pagar nada. Para você entrar no céu você não precisa de uma religião, você precisa somente de Jesus. Você não precisa da placa de um templo religioso, somente de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Você não precisa de Maria, de Aparecida. Você não precisa de Paulo, de Pedro, de João. Você precisa de Jesus. Porque no livro de João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode entrar no reino dos céus. Ninguém vai entrar no céu a não ser por mim, disse Jesus. A Bíblia diz que somente Jesus é o caminho. Glória a Deus. Eu vim nesta palavra aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 9, porque eu estava pregando acerca do rico e de Lázaro. Estava pregando acerca do homem rico e de um homem pobre, de um pobre mendigo. E a Bíblia diz que o rico ele morreu. Jesus falou claramente: o rico ele morreu, tinha tudo, mas um dia a morte bateu na sua porta. O pobre mendigo que vivia mendigando pão também morreu, partiu. A Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram buscar aquele pobre mendigo. Os anjos de Deus vieram buscar aquele pobre mendigo que estava ali a mendigar o pão na porta daquele homem rico. E aquele homem rico ele morreu. E a Bíblia
Bíblia diz que ele abriu os olhos do inferno. Jesus falou claramente, para que você venha abrir os ouvidos e os olhos para a verdade, para que você venha parar de ouvir mentira. Estão dizendo, só uma parábola. É uma parábola, mas que Jesus estava falando que aqueles que morrer sem se converter descerão ao inferno. Porque Jesus disse, o rico abriu os olhos aonde? Foi na sepultura. O rico abriu os olhos aonde? Foi no céu? Me explique, aonde que aquele homem rico abriu os olhos? O homem rico abriu os olhos no inferno. A Bíblia diz, Jesus falou, se você pregar outra doutrina, você é mentiroso. Vocês estão obedecendo a ordem de homem. Toda religião tem o seu fundador. Toda religião tem o seu cabeça. Mas sabe, quem é o meu cabeça? É Jesus Cristo. Jesus é o meu cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja, o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Aquele homem rico, a Bíblia diz que ele abriu os olhos no inferno. Mas estão pregando que o inferno não existe. Estão indo na sua casa bater e dizer que o inferno não existe. Estão pregando outra doutrina. Não estão pregando a doutrina de Jesus Cristo. Mas naquele grande dia, a palavra do Senhor nos diz que vão chegar diante do trono e vão dizer, mas Senhor, Jesus vai fazer uma separação das ovelhas para a sua direita e os bodes para a esquerda. Vai haver uma separação. Hoje, tu pode achar que tudo são ovelhas, tudo bonitinho, gravatinha, paletó, mas somente Jesus sabe quem é ovelha e quem é bode. E naquele grande dia a Bíblia diz que vai haver uma separação. Ele vai colocar do lado esquerdo os bodes e do lado direito as ovelhas. Do lado esquerdo vai ser os bodes, os mentirosos, os falsos profetas. Do lado direito vai ser as ovelhas do Senhor. Aí vão chegar e vão dizer, mas Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor. Senhor, eu evangelizei em teu nome, eu revelei, eu orei, eu visitei as pessoas em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Vai haver uma separação. E o povo está acostumado com a mentira, com o engano. O povo não está acostumado com a verdade. O povo está acostumado com o evangelho light. Estão acostumados com o evangelho que Deus é só amor. Mas esquecem de entender que a Bíblia diz que Deus é amor, mas que Deus é fogo consumidor. Por amor da tua alma, que o Senhor nos enviou aqui para pregar a verdade para você. Agora cabe a você dar ouvido ou não. O problema é teu. O meu papel é pregar a verdade. Ai de mim se eu não pregar a verdade para você. Ai de mim se eu vim aqui pregar mentira. Se eu vim aqui pedir dinheiro para você. Se eu vim aqui entregar uma revistinha para você. Eu tenho que vir aqui pregar a Bíblia. O que está escrito na palavra de Deus. Professor Varão, a Bíblia diz que aquele homem rico abriu os olhos do inferno. Sim, mas o inferno não existe? A religião não está pregando que o inferno não existe? A religião está pregando que após a morte, a pessoa vai para a sepultura e acabou. Não é verdade? Depois da morte, segue-se o juízo. E as pessoas estão dizendo que após a morte, acaba tudo.
Após a morte acaba tudo. Então Jesus é mentiroso. Se após a morte acaba tudo, vai para a sepultura, acabou, então Jesus é mentiroso. Jesus mesmo disse: após a morte segue-se o juízo. Após a morte não existe reencarnação. Após a morte não existe missa de sétimo dia. Não existe purgatório. Após a morte, livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após o juízo de Deus. Após a morte segue-se o juízo. Por isso, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que você tem que ter o Jesus em sua vida, para que você não venha descer sem Jesus para o lago de fogo e enxofre. Porque Jesus, Ele te livra. Jesus, Ele salva a tua alma, para que a tua alma não vai descer ao lago de fogo. Mas se morrer sem Jesus, eu li aqui, aquele homem rico, ele tinha de tudo, mas não tinha o mais importante, Jesus. Aquele homem rico, ele tinha tudo, os bens materiais aqui na terra, mas faltava algo para ele: Jesus. Faltava Jesus na sua vida. Ele começou a dizer: comia, bebia, folgava, comia do bom e do melhor, não se importava com a salvação da alma. Mas a Bíblia diz que Deus falou para ele, o próprio Deus falou para ele: louco, esta noite vão pedir a tua alma. E o que é que você tem preparado? Para quem será? Para onde irá a tua alma? Se você vir a morrer sem Jesus Cristo. A Bíblia diz que existe dois caminhos. Existe duas portas. O caminho que vai levar o homem ao céu e outro caminho que vai levar o homem ao inferno. Não é a sepultura, é o inferno, ao lago de fogo. Porque no livro de Apocalipse, glória a Deus, Apocalipse, capítulo 20, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 20. As pessoas estão dizendo que o inferno não existe. Vamos lá. O juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Será que eu li direito aqui? Será que está escrito isso mesmo aqui? O inferno deu os mortos que nele havia? Ué, mas estão dizendo que não existe o inferno? Estão pregando que o inferno não existe. Por isso que Jesus disse no livro de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Examinai a palavra de Deus, porque julgai ter nela a salvação da tua alma. Para você não vir ser enganado, você tem que ler a Bíblia, examinar. Quando alguém dizer que o inferno não existe, você vai lá, procura ler na Bíblia, ver se o inferno não é real. Apocalipse 20, 13. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Você converte que Jesus está voltando. Sangue de Jesus tem a misericórdia dessa alma.
Que ele venha se converter ao Senhor enquanto tem oportunidade. Porque o dia de amanhã não pertence a mim, muito menos a eles. É engraçado, né? Quando a palavra da verdade é pregada, é engraçado, né? É melhor ser umas estátuas. Povo, estão pregando o evangelho da mentira. Jesus mandou pregar. Jesus não chamou ninguém para ficar calado. É tão fácil, né? Que maravilhoso que é vir aqui e ficar parado. E as almas indo para o inferno. As almas descendo ao inferno e as pessoas ali. E acho engraçado ainda a palavra da verdade. Eu acho engraçado. Hoje não é os ímpios. Hoje não é os pecadores. É aqueles que dizem que conhecem a Bíblia que ficam rindo. Vamos ver o dia do juízo final. Dia do juízo final, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A parábola que Jesus estava anunciando está aqui, ó. A Bíblia diz que aqueles que não foi achado o nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno vai ter que devolver os mortos que dele há para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Por isso, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Jesus diz: se alguém prevarica e não traz a sã doutrina de Jesus Cristo, é um mentiroso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus está se cumprindo e o povo não está percebendo. Já diz: assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que o povo não percebeu, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Mas não é Deus de amor? Mas Deus não é só amor? Por que é que Deus permitiu que aquela geração fossem todos mortos? Se Deus é só amor, Deus é fogo consumidor. E a Bíblia diz: ai daqueles que caírem na mão do Deus vivo. Ai daqueles que não se converterem, que não se arrependerem e cair na mão do Deus vivo. Eu prefiro cair na mão do homem. Eu prefiro cair na mão do homem, porque o homem não pode nada. O homem só pode matar a carne, o corpo, a matéria. Mas o homem não pode tocar na alma do homem. Mas ai daqueles que caírem na mão do Deus vivo. Ai deles. Por isso que eu prefiro cair na mão do homem do que cair na mão do Deus vivo. Deus de amor. Deus de amor. E por amor da tua alma que Ele nos enviou aqui a pregar a verdade para você. Para você se converter enquanto você está tendo oportunidade. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte não adianta mais clamar. Aquele rico, ele clamou lá no inferno, lá na chama de fogo. Ele clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que eu estou sendo atormentado aqui nessas chamas. Abraão diz:
Manda Lázaro vir aqui. Manda o mendigo que estava lá na minha porta. E eu não tinha um pedaço de pão para ele. Manda ele vir aqui. Manda ele molhar a ponta do dedo na água e vir aqui me refrescar a língua. Lá no inferno a Bíblia diz que ele clamou. Mas depois da morte a Bíblia diz que segue o juízo. Jesus falou claramente para que você venha abrir os ouvidos para a verdade. O povo só leva essa palavra como uma parábola, que não existe o inferno. Então Jesus estava mentindo. Jesus estava falando claramente que aqueles que morrerem sem Jesus irão para o inferno. Por isso que Jesus veio a essa terra. Por que é que Jesus viria então? E não existe o inferno? Jesus veio para salvar o pecador. Por isso, nós estamos anunciando a palavra da verdade, para que você venha entender. Aquele rico começou a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro vir aqui e molhar o dedo na água e me refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas de fogo. Eu estou aqui no inferno sendo atormentado. Aqui eu não tenho sossego, de dia e de noite. Manda Lázaro vir aqui. Abraão diz: quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Há uma separação. Quem está no inferno não pode ir para o céu, e quem está no céu não pode descer ao inferno. Há uma separação, há uma divisão. Aquele rico, ele procurou, ele teve a oportunidade aqui na terra de ter a salvação, a vida eterna. Ele teve a oportunidade de estar como aquele pobre mendigo nos braços de Abraão, sendo consolado. Por que é que não morreu? Por que que morreu os dois? Por que que um foi para um lado e outro foi para o outro? Ué, se é para a sepultura que todos vão, por que é que um morreu e foi para o inferno? Me explique. E por que é que o outro morreu e foi para os braços de Abraão? Me explica isso. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra está matando as pessoas. O estudar muito teologia está matando. Estão deixando de seguir o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. É segundo o Espírito que devemos andar, para que nós não venhamos ser condenados. Mas não morreu os dois? Por que é que um foi para o inferno e outro foi para os braços de Abraão, para o céu? Não existe o inferno? Então por que que um foi para o inferno e outro foi para os braços de Abraão? Estão fazendo lavagem cerebral. Jesus Cristo é o único caminho. E Ele pregou muito mais vezes do inferno do que do próprio céu. Porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus quer que todos se salvem. Mas o homem por si próprio está caminhando para o abismo, porque não quer se converter, não quer entregar a sua vida a Jesus, acha que pode tudo, porque estão pregando a mentira, que não existe o inferno. Muitos estão dizendo que o inferno é aqui na terra. Que maravilha! Que maravilha se o inferno fosse aqui na terra. Mas o inferno é real, assim como esse céu é real, o inferno é real. Por isso que Jesus veio para salvar as almas, para que você venha ter o arrependimento. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Erico começou a clamar. Abraão disse: há uma separação. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Mas pai Abraão, manda Lázaro ressuscitar. Faz com que Lázaro ressuscite. Porque lá na terra eu tenho 5 irmãos. Faz Lázaro ressuscitar e lá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. O rico começou a clamar lá no inferno. Quando ele viu que não tinha mais chance dele sair de lá, quando ele viu que ele não tinha mais chance de sair, ele disse, começou a clamar: então manda, faz com que Lázaro ressuscite, e vai lá e pregue para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a clamar lá no inferno dizendo: ressuscita Lázaro, para que Lázaro vá lá e anuncie para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar, porque aqui é um lugar de tormento e tormento eterno. Abraão diz: lá na terra ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, ouça eles, que eles dêem ouvido a Moisés e os profetas. Se eles não acreditam nos vivos, quanto mais vão acreditar ainda que um dos mortos ressuscite. E as pessoas estão pregando que existe reencarnação, sendo que a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte vai seguir o juízo. Por isso, e nós não nos cansamos de pregar a verdade. A Bíblia diz que a palavra da verdade é como uma espada de 2 gumes. No começo ela fere o homem, mas a Bíblia diz que mais vale o efeito que ela vai fazer depois. No começo ela vai machucar, porque a palavra de Deus ela vai combater contra o pecado, contra as práticas do pecado que você está cometendo. Porque foi assim comigo. Quando eu estava na bebedice, na prostituição, nos vícios deste mundo, começaram a dizer: ah, mas se você não parar de fumar, se você não parar de beber, se você não parar de se prostituir, você vai para o inferno. Foi duro ouvir isso, mas é a verdade que liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, conhecerdes Jesus Cristo, verdadeiramente vocês serão livres. Aceite a Jesus enquanto você está tendo oportunidade, para que você não venha descer ao abismo, para que após a morte você venha ter o descanso da tua alma.